Meus pais trancaram minha irmã para proteger nosso tio monstro. Quando eu finalmente tentei falar sobre isso, minha mãe espalhou boatos e me chamou de mentirosa. Isso foi há 6 anos. Ontem, eles estavam no tribunal ouvindo, com os próprios ouvidos, as gravações que achavam ter destruído, sendo reproduzidas em alto e bom som. Crescer como a caçula me fez virar especialista em fingir que não sabia de nada, quando na verdade eu estava sempre ligada em tudo. Eu tinha 12 anos e minha irmã, Kesha, 15, quando ouvi ela sendo punida pela primeira vez. Estava sentada no meu quarto, que era ao lado do dela, quando de repente escutei um barulho de coisas sendo jogadas no chão. "Você é uma vergonha!" gritou minha mãe antes de sair batendo a porta. Eu não quis incomodar. Então só mandei uma mensagem perguntando se ela estava bem. Para minha surpresa, a Kesha respondeu implorando para eu ir até lá. E quando entrei no quarto, meu coração despencou. A parte da cama onde ela estava sentada estava manchada de sangue, e os braços dela cheios de cortes recentes. Corri até o banheiro para pegar papel higiênico, enquanto ela chorava sem parar. A mamãe descobriu. Eu nunca quis que ela soubesse. Eu não sabia o que dizer, então fiquei quieta, só fazendo pressão nos ferimentos. Quando terminei, ela agradeceu e me pediu para dormir com ela naquela noite. Aceitei sem imaginar que seria uma das últimas vezes que eu veria minha irmã daquele jeito, porque no dia seguinte acordei com meu pai batendo nela com um chicote de couro preto. "Como você tem coragem de arrastar sua irmãzinha pro seu buraco?" Ele gritou antes de me expulsar do quarto. Sentei na escada, ouvindo tudo como se ela estivesse numa câmara de tortura. No meio do barulho, minha mãe subiu as escadas e me viu ali. Achei que ela fosse mandar meu pai parar, ou pelo menos me dar um abraço. Mas não, ela só disse: "Não sinta pena dela. Sua irmã mereceu." E mandou eu descer para tomar café com panquecas feitas por ela mesma. No ônibus para a escola, mandei mensagem de novo para saber se Kesha estava bem. Mas dessa vez, ela nem chegou a abrir. No fim do dia, corri para casa o mais rápido que pude. Mas Kesha não estava lá. Quando me virei, dei de cara com minha mãe, de braços cruzados. "Sua irmã precisava de ajuda séria", disse ela em tom baixo. "Então mandamos ela para uma clínica, para ela melhorar." Naquela época, eu ainda era ingênua o suficiente para achar que meus pais faziam tudo pro nosso bem. Então acreditei, e segui minha vida como se nada tivesse acontecido. 2 meses depois, Kesha voltou, e eu só percebi o quanto sentia falta dela quando a vi de novo. Corri para abraçá-la, mas ela ficou toda tensa, com os olhos vidrados. Ela costumava se iluminar quando me via, como se eu fosse a melhor parte do dia dela. Mas agora, nada. Juro que pensei que era alguma brincadeira, mas aí olhei mais de perto. O rosto dela estava sem cor, e ela estava muito magra. Meu pai a levou pro quarto e ela foi direto dormir. Todas as noites eu encostava o ouvido na parede fina para ver se escutava alguma coisa, mas ela não fazia nenhum barulho. Depois de uma semana, resolvi comprar os doces favoritos dela, aqueles Trolley Crawlers, e entrei no quarto. Quando ela me viu, vi o canto da boca dela dar um leve sorriso, mas o momento foi interrompido pela minha mãe invadindo o quarto. "Você não pode falar com sua irmã", ela gritou, arrancando o doce da minha mão e batendo a porta. Depois me arrastou para jantar. Minha cabeça girava. Foi ela quem quebrou o silêncio. "Sua irmã foi diagnosticada com comportamento violento e manipulador. Se você realmente gosta dela, vai fazer o que é melhor e deixá-la em paz." Fiquei desconfiada, mas depois de ver o estado da Kesha, achei que talvez fosse verdade. Mas como eu disse, eu era a caçula, e comecei a perceber coisas que ninguém mais via. Naquela noite, quando minha mãe me pegou chorando no travesseiro, ela ia me bater. Mas Kesha entrou no quarto e disse: "Fui eu que fiz ela chorar." Ouvi através da parede a surra que era pra ter sido minha. Outra vez passei o dia triste porque nosso hamster tinha morrido. Do nada, meu pai teve um dos ataques dele. "Quer ficar toda tristinha? Então vou te dar motivo pra chorar." Ele já estava indo pegar o chicote preto na parede quando Kesha desceu correndo. "Fui eu quem falou que ela podia ficar triste", ela gritou. E você já pode imaginar o que veio depois. Isso se repetiu por meses. Qualquer emoção que eu demonstrasse, qualquer erro que eu cometesse, Kesha assumia a culpa. Eu comecei a me perguntar, como ela podia ser tão violenta e manipuladora, se tudo o que eu via era ela me protegendo? E então, numa noite, tudo fez sentido. Eu estava procurando meu diário antigo embaixo da cama e encontrei o da Kesha, de antes dela ir para tal clínica. A maioria das páginas tinha sido arrancada, mas uma ainda estava lá. A data era de uma semana antes da mamãe descobrir os cortes. Mamãe pegou o tio Ray no meu quarto de novo. Disse que, se eu contar pra alguém, ela vai deixar ele começar a visitar a Millie, meu nome, em vez disso. Talvez se eu estiver quebrada o suficiente, eles me mandem embora e eu não possa contar pra ninguém mesmo. Naquele momento, tudo se encaixou. Por que ela foi mandada embora? Por que não podia mais falar comigo? Ela estava tentando me proteger. Sempre esteve. E aqueles cortes não eram um pedido de socorro. Eram a única forma que ela encontrou de parecer quebrada o suficiente para ser mandada para longe. Para manter o tio Ray afastado. Afastado de mim. Para que os abusos não virassem meu pesadelo no lugar do dela. Fiquei sentada no chão do quarto, com o diário nas mãos, tremendo tanto que mal conseguia reler as palavras. Tio Ray. Só de ouvir o nome, meu estômago embrulhava. Era o irmão da mamãe.
que vinha almoçar com a gente aos domingos e trazia aquelas balas de caramelo horrorosas que ninguém gostava. Tinha uma risada esquisita e abraços que duravam tempo demais. Mas eu nunca, meu Deus, eu nunca tinha parado pra pensar porque a Kesha sempre inventava desculpas pra sair de perto quando ele chegava. Eu precisava falar com ela. Agora. Bati na porta do quarto dela, mas ela não respondeu. Tentei girar a maçaneta, mas estava trancada. Sussurrei pela fresta que tinha encontrado o diário, que eu sabia do tio Ray. O silêncio demorou tanto que achei que ela estava dormindo. Aí ouvi passos, lentos e pesados, até que a fechadura girou. Mas ela não abriu a porta. Ouvi o som dela escorregando e se encostando contra a madeira. Quando encostei o ouvido, dava pra escutar a respiração dela, rápida e ofegante. Disse que sentia muito, que queria ajudar. Mais silêncio. Depois, ouvi ela se levantar e ir embora. 1 minuto depois, a porta do banheiro bateu com força. Fiquei sentada do lado de fora do quarto dela por mais ou menos 1 hora, esperando. Foi aí que a mamãe apareceu, subindo pra chamar pro jantar. Perguntou o que eu estava fazendo ali e inventei uma desculpa qualquer sobre um brinco perdido. Ela me encarou por alguns segundos. Depois, mandou eu me lavar. No jantar, a cadeira da Kesha estava vazia. Meu pai disse que ela não estava se sentindo bem. Mamãe só assentiu com a cabeça e passou o arroz com feijão verde. Naquela noite, eu simplesmente não consegui dormir. Fiquei lembrando de todas as vezes em que o tio Ray esteve na nossa casa. Todas as vezes em que a Kesha, de repente, precisava ir para casa de alguma amiga ou dizia que tinha um dever de casa urgente. De como ela começou a usar moletons largos, mesmo no verão. De como ela se encolhia toda vez que algum homem adulto chegava perto. Como eu não percebi nada antes? Na manhã seguinte, durante o café, meus pais soltaram a bomba. Disseram que o tio Ray estava se divorciando e precisava de um lugar para ficar por um tempo. Ele ia se mudar pro quarto de hóspedes na semana seguinte. Minha colher caiu no prato de cereal. Olhei para Kesha e o rosto dela estava completamente pálido. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o copo de suco. Minha mãe percebeu e falou num tom cortante. Disse que Kesha precisava parar com o drama. Que família ajudava a família. Kesha abriu a boca como se fosse dizer algo, mas acabou ficando em silêncio. Então se levantou e saiu da mesa. Meu pai gritou que ela estava sendo malcriada, mas ela já tinha sumido. Encontrei ela no banheiro, vomitando. Segurei o cabelo dela enquanto ela se curvava sobre o vaso, o corpo inteiro tremendo. Quando terminou, se sentou no chão e abraçou os joelhos. Ela parecia tão pequena. Eu queria dizer alguma coisa para confortar, mas o quê? Que tudo ia ficar bem? Nós duas sabíamos que isso era mentira. Nos dias seguintes, a Kesha começou a ter o que meus pais chamavam de crises. Às vezes ela estava jantando e começava a hiperventilar do nada, ou assistindo TV e desatava a chorar sem motivo aparente. Uma vez encontrei ela na cozinha, às 3 da manhã, com todas as facas espalhadas sobre o balcão, só olhando para elas. Cada vez que isso acontecia, meus pais reviravam os olhos e murmuravam que era só mais uma tática de manipulação, que ela só queria chamar a atenção. Tentei contar tudo para a senhora Chen, a orientadora da escola. Fui até a sala dela na hora do almoço e comecei a explicar sobre a queixa, o tio Ray e a tal clínica. Mas ela me interrompeu dizendo que meus pais já tinham ligado. Avisaram que eu poderia aparecer com histórias estranhas sobre minha irmã. Disseram que a Kesha tinha um histórico de me fazer mentir por ela. A senhora Chen me olhou com aquele olhar de pena e disse que entendia como era difícil ter um irmão ou irmã com problemas de saúde mental. Saí da sala dela me sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Meus pais pensaram em tudo. Construíram um muro em volta da gente, tijolo por tijolo, para garantir que ninguém acreditaria se tentássemos contar a verdade. Naquela noite, acordei com a Kesha encolhida no chão do meu quarto. Ela tinha levado o travesseiro e o cobertor, fazendo um cantinho para dormir ao lado do meu armário. Quando perguntei o que ela estava fazendo ali, ela só disse que não conseguia dormir sozinha, não com ele vindo para casa. Ofereci minha cama, mas ela balançou a cabeça. Disse que o chão estava bom, que só precisava ficar ali. E isso virou o nosso novo normal. Toda noite ela entrava escondida, depois que nossos pais já estavam dormindo. E toda manhã saía antes deles acordarem. Deu certo por cerca de 1 semana, até que numa manhã, minha mãe pegou ela saindo do meu quarto. Os gritos começaram na hora. Como Kesha tinha coragem de me manipular assim? Como ela podia me arrastar para as loucuras dela? Será que ela não percebia que estava me assustando? Foi quando percebi a nova fechadura na minha porta. Uma que trancava por fora. Mamãe fez questão de mostrar como funcionava, girando a chave enquanto eu ainda estava lá dentro. Disse que era pro meu bem, para evitar que a Kesha me incomodasse à noite. O som da tranca se fechando fez meu peito apertar. O tio Ray chegou numa terça-feira. Trouxe 2 malas e aquele mesmo sorriso esquisito. No jantar, sentou do meu lado e o joelho dele encostava no meu debaixo da mesa. Cada vez que isso acontecia, eu via a mandíbula da Kesha se contrair. Ela não comeu nada. Só ficou empurrando a comida no prato, vigiando ele como se fosse uma coruja encarando uma cobra. Na primeira vez que ele se ofereceu para me ajudar com o dever de casa, Kesha perdeu o controle.
Eu estava na mesa da cozinha, lutando com a álgebra, quando ele puxou uma cadeira. Mal tinha dado oi quando ouvimos uma pancadaria lá em cima. Kesha estava trancada no quarto, batendo na porta com tanta força que a casa toda parecia estremecer. Mamãe correu gritando sobre destruição de propriedade. Papai veio atrás com o chicote. Eu queria gritar que ela só estava tentando me proteger, mas a mão do tio Ray estava no meu ombro, pesada e quente, e eu não conseguia dizer uma palavra. A surra durou mais do que o normal. Quando finalmente acabou, a casa ficou num silêncio assustador. O tio Ray apertou meu ombro e falou algo sobre adolescentes e seus exageros. O hálito dele cheirava a café e cigarro. Fugi pro banheiro e vomitei, assim como a Kesha fazia. Depois disso, tudo piorou rápido. O tio Ray sempre dava um jeito de estar perto de mim, oferecendo ajuda, ligando a TV, querendo me levar de carro. E cada vez que isso acontecia, a Kesha tinha outra crise. Ela quebrou uma janela tentando sair do quarto trancado. Gritou tão alto que os vizinhos ligaram perguntando se estava tudo bem. Ficou 3 dias sem comer. A solução dos meus pais? Mais castigos, mais isolamento. Colocaram grades nas janelas, tiraram o celular dela, removeram tudo do quarto que pudesse machucar ou quebrar. Transformaram o quarto da minha irmã numa cela. E mesmo assim ela não parava. Mesmo assim, ela reagia toda vez que o tio Ray se aproximava de mim. Comecei a encontrar bilhetes escondidos pela casa. Mensagens no meu caderno dizendo para nunca ficar sozinha com ele. Um apito dentro do meu estojo. Números de telefones de emergência anotados em pedacinhos de papel, escondidos nos meus sapatos. Mesmo trancada, mesmo machucada, ela ainda tentava me proteger. Até que encontrei o celular. Era um flip phone antigo, escondido dentro de uma caixa de absorventes debaixo da pia do banheiro. Quando abri, tinham dezenas de áudios. Apertei o play em um deles e ouvi a voz do tio Ray, baixa e ameaçadora, dizendo pra alguém se comportar, dizendo que ninguém acreditaria mesmo, dizendo pra pensar na irmãzinha. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Aquilo era a prova. Eu tinha que mostrar pra alguém, contar pra alguém, fazer alguma coisa. Mas quando saí do banheiro, minha mãe estava lá. Ela estendeu a mão e na hora eu soube que ela tinha ouvido tudo. Tentei correr, mas ela agarrou meu braço. Pegou o celular e o jogou contra a parede. Os pedaços se espalharam pelo chão. Ela disse que a Kesha estava ficando pior, que agora estava inventando gravações falsas, criando mentiras elaboradas para alimentar as ilusões. Você não vê como sua irmã está doente? Ela precisa de ajuda, disse ela. Eu queria gritar que quem estava doente era ela, mas fiquei parada, só olhando ela varrer os pedaços do que era a nossa única prova. Naquela noite no jantar, anunciaram que a Kesha voltaria para a clínica, uma internação mais longa dessa vez, talvez definitiva. Tinham encontrado um lugar especializado em casos como o dela. O tio Ray assentiu com a cabeça, dizendo que era o melhor a se fazer. Eu não consegui comer nada. Fiquei só encarando meu prato enquanto eles falavam da minha irmã como se ela fosse um problema a ser resolvido. Naquela noite, tentei ligar para minha avó. Desci escondida depois que todos já estavam dormindo e disquei o número dela, mas minha mãe apareceu antes mesmo da ligação ser atendida. Ela pegou o telefone da minha mão e explicou para minha avó que eu estava passando por dificuldades por causa da doença da Kesha. Disse que eu andava inventando histórias, exatamente como minha irmã havia me ensinado. Dava para ouvir a voz preocupada da minha avó no viva voz, concordando que devia estar sendo muito difícil para eles lidarem com tudo aquilo. Eu sentia como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Todo o caminho que eu tentava seguir já estava bloqueado. Qualquer pessoa que eu pudesse procurar já tinha sido avisada sobre as irmãs problemáticas, que inventavam mentiras horríveis sobre a família amorosa. Estávamos presas naquela casa com um monstro, e ninguém acreditaria na gente? A Kesha sabia disso também. Dava pra ver nos olhos dela, toda vez que deixavam ela sair do quarto pra comer. O olhar dela já não tinha mais força. Ela se movia como um fantasma, magra, pálida e calada. Mas ainda assim, ela vigiava o tio Ray. Ainda se colocava entre ele e eu sempre que podia. Ainda fazia questão de garantir que nunca ficássemos sozinhos. O ponto de ruptura aconteceu numa quinta-feira à noite. Eu estava fazendo lição de casa no meu quarto quando ouvi o som da fechadura girando. O tio Ray entrou, dizendo que minha mãe tinha pedido para ele ver como eu estava. Meu corpo inteiro gelou. Disse que estava tudo bem, que não precisava de ajuda. Mas ele entrou mesmo assim e fechou a porta atrás de si. Sentou na minha cama, perto demais, e começou a falar sobre como tudo devia estar sendo confuso para mim. Disse que a Kesha tinha enchido minha cabeça de mentiras. Colocou a mão no meu joelho e eu me afastei na hora. Ele soltou aquela risada esquisita e disse que eu era igualzinha à minha irmã. Dramática demais, sensível demais. Foi então que a gente ouviu um grito vindo do corredor. Mas não era um grito qualquer. Era algo primitivo, desesperador. O tio Ray se levantou num pulo e saiu correndo. Eu fui atrás. A porta do quarto da Kesha estava escancarada. Ela estava caída no chão, cercada de sangue. Tinha encontrado algo afiado. Nunca soube o que, mas ela usou. Mamãe falava ao telefone com o socorro. Papai tentava estancar o sangue. O tio Ray ficou parado na porta. E pela primeira vez, ele parecia com medo. Me ajoelhei ao lado da Kesha, pressionando as feridas com as mãos, igual da primeira vez. Ela olhou pra mim e mexeu os lábios, formando 2 palavras.
Pendrive. A ambulância chegou rápido. Colocaram ela na maca enquanto meus pais faziam o papel da família preocupada. Ouvi minha mãe dizendo para os paramédicos sobre o histórico de automutilação da Kátia, sobre a piora recente, sobre os comportamentos manipulativos. Mas uma das paramédicas, uma mulher jovem com olhos gentis, ficava olhando a Kesha de um jeito diferente, como se enxergasse algo que os outros não viam. Enquanto todo mundo estava distraído, corri para fora de casa. A antiga casinha na árvore que meu pai construiu quando éramos pequenas ainda estava no quintal, apodrecendo, esquecida. Subi com as mãos arranhando nas farpas e comecei a procurar no escuro. Lá estava, enrolado em plástico e fita adesiva, o pendrive. Enfiei no bolso bem na hora em que ouvi minha mãe me chamando. Desci correndo e disse que só precisava tomar um pouco de ar. Ela ficou desconfiada, mas estava mais preocupada em seguir a ambulância. Entramos todos no carro, inclusive o tio Ray, e fomos para o hospital. Não me deixaram ver a Kesha. Apenas família, disseram. E aparentemente isso significava só os meus pais. Fiquei sentada na sala de espera com o tio Ray, enquanto meus pais falavam com os médicos. Ele tentou puxar assunto, mas eu fiquei em silêncio, sentindo o pendrive queimar no meu bolso. As horas passaram. Finalmente, um médico saiu e disse que a Kesha estava estável. Ela precisaria ficar em observação e talvez ser transferida para uma clínica psiquiátrica. Meus pais assentiram como se já esperassem por isso, como se tivessem planejado. O tio Ray colocou a mão no meu ombro de novo, e dessa vez eu nem tinha energia para me afastar. Mas aí algo inesperado aconteceu. Outro médico apareceu, pedindo para falar com meus pais em particular. Eles ficaram confusos, mas foram. Fiquei sozinha na sala de espera com o tio Ray, e sentia os olhos dele me encarando. Ele começou a dizer alguma coisa, mas eu me levantei e fui direto pro banheiro. Lá dentro, tranquei a porta e tirei o pendrive do bolso. Eu precisava ver o que tinha ali, mas não tinha computador. E meu celular estava em casa. Fiquei ali parada, segurando aquele pedacinho de plástico que podia salvar a gente, sem nenhum jeito de acessar o conteúdo. Quando saí do banheiro, o caos havia começado. Policiais falavam com meus pais. Minha mãe chorava, dizendo que devia haver algum engano. Meu pai estava vermelho de raiva, exigindo saber o que estava acontecendo. O tio Ray tinha sumido. Uma policial se aproximou de mim. Ela se apresentou como oficial Martinez e perguntou se eu era a Millie. Quando confirmei com a cabeça, ela se ajoelhou para ficar na minha altura. Disse que a Kesha tinha contado algumas coisas e que precisavam investigar, que talvez eu precisasse responder algumas perguntas. Meus pais tentaram intervir, dizendo que eu estava confusa, que a Kesha tinha me enchido de ideias malucas. Mas a oficial Martinez ergueu a mão, pedindo silêncio. Disse que a Kesha tinha sido muito específica, que ela havia documentado tudo, que estava tentando me proteger. Perguntou se eu sabia de algo sobre isso. Eu senti o pendrive no meu bolso. Aquele era o momento, a chance de mudar tudo. Mas quando olhei para o rosto dos meus pais, cheios de raiva e medo, eu hesitei. Eles tinham sido tão cuidadosos, tão meticulosos. E se os policiais não acreditassem? E se o pendrive sumisse, como aconteceu com o celular? Foi então que vi ela, a paramédica dos olhos gentis. Ela falava com outro policial, gesticulando com intensidade. Ouvi algo sobre obrigação de denúncia, sobre sinais que ela reconheceu, sobre como fez questão de ficar sozinha com a Kesha no caminho para o hospital. Meus pais começaram a gritar mais alto, falando de processos, exigindo advogados. Diziam que a Kesha era mentalmente instável, que tinha sido diagnosticada com comportamentos manipulativos e agressivos, que tinham documentos da clínica para comprovar. A oficial Martinez parecia insegura. Foi aí que tomei minha decisão. Fui até ela e tirei o pendrive do bolso. Disse que a Kesha tinha escondido aquilo para mim, que ali dentro havia provas, que o tio Ray fazia coisas com ela e que meus pais sabiam de tudo. As palavras saíram aos borbotões, como uma represa se rompendo depois de anos de silêncio. Meus pais tentaram avançar para cima do pendrive, mas os policiais se colocaram entre nós. Minha mãe gritava que eu estava mentindo, que a Kesha tinha me manipulado. Meu pai berrava sobre direitos parentais e falsas acusações. Mas a oficial Martinez pegou o pendrive com o maior cuidado, como se fosse feito de ouro. Levaram todos nós para a delegacia. Eu fui em um carro, meus pais em outro. Prestei depoimento numa sala pequena, com cadeiras macias e uma caixa de lenços sobre a mesa. Contei tudo, desde a primeira vez que vi a Kesha se cortando, sobre as surras, sobre o tio Ray vindo morar com a gente, sobre as trancas, o isolamento, e como eles convenceram todo mundo de que nós éramos loucas. O detetive que me ouviu foi paciente. Me deixou falar sem interromper. Quando terminei meu depoimento, ela disse que precisavam analisar o que tinha no pendrive, que eu tinha feito a coisa certa. Disse que a Kesha foi muito corajosa, e que eu também fui. Depois fiquei sabendo o que aconteceu dentro daquela ambulância. A Kesha usou os próprios ferimentos como uma jogada calculada. Ela sabia que precisariam levá-la ao hospital. Sabia que durante o transporte, estaria sozinha com profissionais de saúde pela primeira vez em meses. A paramédica, que identificou os sinais de abuso, era treinada em resposta a traumas. Ela já tinha visto vítimas demais para não reconhecer o olhar da Kesha.
E foi durante aquele trajeto que Kesha contou tudo. Sobre o tio Ray, sobre o encobrimento, sobre o pendrive escondido na casa da árvore. A paramédica seguiu o protocolo, avisou sua supervisora, que então contatou a polícia. Quando a gente chegou ao hospital, a investigação já tinha começado. O pendrive tinha tudo. Fotos dos ferimentos da Kesha que ela tirou escondido, gravações de áudio com ameaças do tio Ray e até conversas dos nossos pais admitindo o que estava acontecendo. Havia também cópias dos prontuários médicos, mostrando discrepâncias entre os ferimentos reais e o que meus pais relataram. Até e-mails entre meus pais e a clínica, discutindo pagamentos por terapia de isolamento intensiva, com o objetivo de quebrar a resistência da Kesha. O tio Ray foi preso num motel a 2 cidades de distância, tentando sair do estado. Meus pais foram acusados de negligência infantil e conspiração criminosa. A clínica também foi investigada e acabou sendo fechada. Kesha e eu fomos morar com nossa avó, que caiu no choro ao descobrir tudo o que tinha acontecido bem debaixo do nariz dela. A Kesha passou 1 mês no hospital e depois foi morar com a gente. Ela estava diferente, mais quieta, mas aos poucos, a luz nos olhos dela foi voltando. Dessa vez, a gente dividia o quarto por escolha própria. E toda noite, ao ouvir a respiração dela, eu sabia que estávamos seguras. Ela começou a fazer terapia, de verdade, não aquela que tentava destruí-la. Voltou a se alimentar e até voltou a sorrir quando eu levava os doces favoritos dela, os Trolley Sour Crawlers. O julgamento foi difícil. Depor contra nossos pais, encarar o tio Ray no tribunal, reviver tudo aquilo na frente de desconhecidos. Mas a oficial Martinez estava lá. A paramédica de olhos gentis também. E nossa avó, que segurava nossas mãos e sussurrava que acreditava na gente, que sempre acreditou e que sempre acreditaria. Todos eles foram considerados culpados. O tio Ray pegou a maior pena. Meus pais pegaram menos tempo, mas perderam completamente os direitos parentais. Alguns parentes ficaram do lado deles, dizendo que destruímos a família com nossas mentiras, mas outros apareceram com suas próprias suspeitas, coisas que notaram, mas ignoraram. Sinais que preferiram não ver. Kesha terminou o ensino médio com 1 ano de atraso, mas com honra ao mérito, e depois foi para a faculdade. Virou assistente social, dedicando a vida a proteger crianças como nós. Eu segui outro caminho, mas com o mesmo propósito. Nunca esquecemos aquelas noites na nossa antiga casa, mas também não deixamos que elas definissem quem somos. Às vezes, penso naquela primeira noite, quando encontrei a Kesha com os cortes nos braços. Em como ela se machucou tentando parecer quebrada o suficiente para ser mandada embora, para impedir que o tio Ray passasse a mirar em mim. Cada surra que ela levou, cada castigo que aguentou, foi ela se colocando entre mim e o monstro. Ela tinha só 15 anos e carregava um fardo que derrubaria muitos adultos. E carregou sozinha por muito tempo. Mas no fim, ela não estava mais sozinha. O sistema que nos falhou no começo finalmente funcionou. Pessoas boas fizeram seu trabalho. A verdade, registrada e guardada num pendrive minúsculo, nos libertou. E o sacrifício da Kesha, sua força, sua coragem, sua recusa em permitir que ele encostasse em mim, mesmo que isso custasse sua própria segurança, salvou nós duas. Ainda carregamos cicatrizes, por dentro e por fora. Confiar em alguém leva tempo. Vozes altas nos fazem encolher. Portas trancadas nos deixam em pânico. Mas a gente sobreviveu. A gente é livre. E todas as noites, agora em nossas próprias casas, conseguimos dormir sabendo que os monstros estão trancados e que a tranca só gira por dentro. Esse é o lance de fingir que não vê, de ser o caçula que percebe tudo. Às vezes, você enxerga demais. Às vezes a verdade é pior do que qualquer pesadelo. Mas às vezes, se você tiver sorte, coragem e uma irmã disposta a sacrificar tudo por você, às vezes, a verdade também pode salvar. A data do julgamento foi marcada para dali a 6 meses. Nossa avó contratou uma advogada especializada em casos como o nosso. Uma mulher chamada Patrícia, que usava terninhos e tinha aquele jeito de fazer a gente sentir que tudo ia dar certo. Toda semana ela ia até a nossa casa para nos preparar, revisando nossos depoimentos até eu conseguir repetir o meu de olhos fechados. Morar com a vovó foi estranho no começo. A casa dela cheirava a lavanda, e ela tentava nos alimentar o tempo todo, como se, enchendo nossos pratos, ela pudesse consertar o que estava quebrado. A Kesha quase não comia nas primeiras semanas. Só empurrava o purê de batatas no prato, enquanto a vovó observava com olhos cheios de preocupação. A escola também não foi fácil. As pessoas logo descobriram o motivo de estarmos morando com a avó. Alguns colegas entenderam, outros sussurravam nos corredores. Ouvi a mãe de uma menina dizendo que a gente provavelmente estava inventando tudo por atenção. Outra disse que nenhuma mãe encobriria uma coisa dessas. Elas ainda não sabiam do pendrive. Kesha teve que repetir o último ano, já que perdeu muitas aulas. Ela não reclamou. Todo dia ia para a escola no carro usado da vovó. Às vezes eu a via no corredor, sempre de cabeça baixa, abraçada aos livros como se fossem escudo. Se algum garoto chegava muito perto, ela congelava. Se algum professor aumentava a voz, ela se encolhia. O
O promotor, um advogado chamado David, estava montando o caso. Ele imprimiu todo o conteúdo do pendrive em pastas enormes. Fotos, transcrições, prontuários médicos. Ver tudo organizado assim fazia aquilo parecer ainda mais real do que viver tinha sido. Aquilo aconteceu. A gente tinha provas. A gente não era louca. O advogado do tio Ray tentou anular as evidências. Disse que tinham sido obtidas de forma ilegal ou algo assim. Mas o juiz rejeitou rapidinho. As gravações eram nítidas. A voz dele dizendo coisas que fizeram até a taquígrafa do tribunal passar mal. A voz da minha mãe concordando em manter segredo. A voz do meu pai ameaçando a Kesha caso ela contasse pra alguém. Meus pais contrataram advogados separados. Tentaram jogar a culpa um no outro. Minha mãe disse que o pai me forçou a aceitar tudo. Meu pai disse que foi a mãe quem convidou o Ray pra morar com a gente. Acho que os advogados mandaram eles calarem a boca, porque depois da primeira semana, eles pararam de dar entrevistas. A Patrícia fez simulações com a gente no escritório dela, fingindo ser a advogada de defesa, fazia perguntas duras. Por que vocês não contaram antes? Se a Kesha não era doente, por que ela se machucava? Como vocês têm certeza de que as gravações são verdadeiras? Cada pergunta era como um soco, mas a Patrícia dizia que era melhor se preparar. A Kesha começou a fazer terapia 2 vezes por semana. Terapia de verdade, com uma psicóloga especializada em traumas. Ela voltava exausta das sessões, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas aos poucos, algo começou a mudar. Ela voltou a fazer as refeições com a gente, começou a ouvir música de novo. Chegou até a rir uma vez, quando eu tropecei no gato da vovó. A defesa tentou de tudo para nos descreditar. Descobriram que eu tinha reprovado numa prova de história, e tentaram usar isso para me pintar como uma mentirosa carente de atenção. Reviveram cada vez que a Kesha teve problemas na escola. Queriam provar que ela era agressiva e manipuladora, exatamente como nossos pais diziam. Mas a Patrícia estava preparada para tudo isso. 3 meses antes do julgamento, a Kesha foi aceita numa faculdade comunitária. Só meio período, só algumas matérias, mas já era alguma coisa. Ela escolheu o curso de serviço social. Disse que queria ajudar crianças como nós. Vovó chorou de alegria e fez até um bolo. Parecia estranho comemorar qualquer coisa, mas mesmo assim, a gente comemorou. Mais provas continuavam aparecendo. Outras famílias que haviam mandado seus filhos para aquela clínica começaram a se manifestar. Aparentemente, terapia de isolamento intensivo era a especialidade deles. Crianças trancadas por dias em quartos escuros, forçadas a tomar remédios para ficarem quietas, e os pais pagando mais caro para que a equipe virasse o rosto e fingisse que não via. O lugar era podre até o último tijolo. O tio Ray tentou fazer um acordo. O advogado dele procurou o nosso, oferecendo-se declarar culpado por acusações menores. A Patrícia riu na cara deles. Ela tinha as gravações, as fotos que a Kesha conseguiu tirar escondido, meu depoimento sobre a noite em que ele entrou no meu quarto. Ele não ia sair ileso. Meus pais continuavam tentando contato. Cartas começaram a chegar na casa da vovó, cheias de desculpas e explicações. Diziam que só queriam proteger a família, que nunca imaginaram que as coisas chegariam tão longe, que nos amavam e queriam que voltássemos para casa. A vovó queimou cada uma delas na lareira. O julgamento finalmente começou numa segunda-feira de abril. O tribunal era um prédio de pedra enorme que me fazia me sentir minúscula. Tinha repórteres do lado de fora, mas a Patrícia nos levou por uma entrada lateral. A sala do tribunal cheirava a madeira velha e medo. Sentei entre a vovó e a Kesha, tentando não vomitar de nervoso. As declarações iniciais foram pesadas. A promotoria apresentou tudo em ordem cronológica. O abuso, o encobrimento, a clínica, as gravações. O David foi direto, montando o caso peça por peça. A defesa tentou nos pintar como meninas problemáticas, que inventavam histórias. Disseram que as gravações estavam fora de contexto, que a automutilação da Kesha era prova de que ela era instável. Quando tocaram a primeira gravação, minha mãe começou a chorar. Não eram lágrimas bonitas. Eram soluços descontrolados que fizeram o juiz suspender a audiência. Eu até queria sentir pena dela, mas tudo que conseguia lembrar era da Kesha trancada naquele quarto, tentando me proteger, enquanto minha mãe fingia que nada estava acontecendo. A Kesha foi a primeira a depor, e foi incrível, firme, clara, detalhada. Ela contou sobre as visitas do tio, sobre as ameaças da nossa mãe, dizendo que se ela falasse, ele passaria a visitar a mim, sobre os cortes, na esperança de ser mandada embora, sobre as surras que ela aceitava no meu lugar. O advogado de defesa tentou confundir ela, mas ela não cedeu. Minha vez chegou no 3º dia. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui fazer o juramento. Mas aí olhei para Kesha, e ela me deu aquele aceno de cabeça tão discreto, mas cheio de força. Contei tudo. O diário que encontrei, a noite no meu quarto, o pendrive escondido na casa da árvore, como nossos pais já tinham envenenado todo mundo contra a gente antes mesmo de tentarmos contar a verdade. O advogado perguntou por que eu não contei antes para alguém. Expliquei sobre a senhora Chen e como meus pais já tinham ligado antes. Ele quis saber por que eu acreditava mais na Kesha do que neles. Eu respondi, porque ela sangrou por mim, apanhou por mim, sacrificou tudo para me manter segura.
Pais deveriam proteger os filhos, não encobrir monstros. O tio Ray resolveu testemunhar em defesa própria. Grande erro. Tentou dizer que tudo foi consentido, que a Kesha tinha dado abertura. A promotoria destruiu esse argumento com as gravações. A voz dele ameaçando uma adolescente de 15 anos, dizendo que ia começar a me visitar em seguida. No fim, até o advogado dele parecia enojado. Minha mãe testemunhou dizendo que tinha medo do meu pai, que ele a obrigou a se calar. Mas os e-mails destruíram essa versão. As mensagens dela para a clínica, pagando extra pela terapia de isolamento. A voz dela nas gravações, fria e calma, dizendo pro Ray ser mais cuidadoso. As buscas no histórico dela sobre como lidar com adolescentes problemáticos, que fazem acusações. Meu pai tentou dizer que não sabia de nada, que achava que a Kesha estava inventando por atenção. Mas tinha uma gravação dele dizendo ao Ray para manter tudo em segredo e prometendo dar um jeito na Kesha, se ela causasse problemas. As próprias palavras dele enterraram qualquer defesa. O diretor da clínica testemunhou em troca de imunidade. Descreveu todo o esquema. Como os pais pagavam caro para quebrar crianças difíceis. Como usavam isolamento, remédio e castigo para fazer os jovens obedecerem. E como meus pais, especificamente, pediram o tratamento mais severo para silenciar a Kesha. As testemunhas de caráter vieram depois. Professores que notaram mudanças na Kesha, mas foram informados que era só uma fase. Vizinhos que ouviram gritos, mas acreditaram nas histórias dos meus pais sobre birras de adolescente. Pais de colegas que achavam tudo meio estranho, mas não quiseram se meter. Todos dizendo que se arrependiam de não terem feito nada. A Patrícia chamou especialistas para explicar as reações ao trauma. Por que a Kesha se machucava? Por que ela não fugiu? Por que escolheu me proteger em vez de salvar a si mesma? Eles falaram sobre um fenômeno chamado vínculo traumático. Sobre como agressores isolam suas vítimas. Sobre como pais que acobertam abusos causam danos que duram para sempre. Um médico legista que analisou os registros da Kesha testemunhou sobre as inconsistências. Ferimentos que não combinavam com as histórias dos nossos pais. Marcas que indicavam abuso repetido. Cicatrizes em lugares que ela dificilmente alcançaria sozinha. Provas que confirmavam tudo o que havia no pendrive. As alegações finais levaram o dia inteiro. David guiou o júri por cada etapa. A linha do tempo, as provas, as gravações. Tocou novamente a voz do tio Ray, falando sobre me visitar. Mostrou as fotos dos ferimentos da Kesha. Leu os e-mails que falavam sobre quebrá-la. Tornou impossível ignorar. A defesa tentou de tudo. Disseram que fomos treinadas para mentir, que as gravações foram manipuladas, que a Kesha era instável e eu tinha sido manipulada por ela. Mas eles não tinham como refutar as provas. Não tinham explicação para as gravações. Nem motivo para os pais pagarem por tortura disfarçada de tratamento. A não ser que estivessem escondendo algo. O júri deliberou por 2 dias. 2 dias inteiros comigo andando de um lado pro outro na sala da vovó. 2 dias da Kesha olhando pro nada. 2 dias de espera, torcendo para que alguém finalmente acreditasse na gente de verdade. Depois de tudo que nossos pais espalharam. Quando o veredito saiu, estávamos sentadas no tribunal de mãos dadas. Culpado em todas as acusações para o tio Ray, culpada por colocar crianças em risco para a mamãe, culpado por conspiração para o papai, culpados por não nos protegerem, culpados por encobrir abusos, culpados por pagarem para que a Kesha fosse torturada até ficar em silêncio, culpados, culpados, culpados. O Ray pegou 25 anos, minha mãe, 12, meu pai, 15. O diretor da clínica recebeu 10 anos. O lugar foi fechado. Todas as crianças foram mandadas de volta para casa ou encaminhadas para centros de tratamento de verdade. Outros pais foram investigados. Algumas crianças finalmente conseguiram ajuda. Outras já estavam quebradas demais para serem salvas. Depois do julgamento, os repórteres queriam falar com a gente. A Patrícia cuidou disso enquanto nós voltamos para casa com a vovó. A Kesha dormiu por 16 horas seguidas. Eu fiquei sentada ao lado da cama dela, ouvindo sua respiração, finalmente entendendo o peso que ela carregava. Ela era como Atlas, segurando o céu, impedindo que ele desabasse sobre mim. Ficamos morando com a vovó em definitivo. Ela pintou nossos quartos nas cores que a gente escolheu. Comprou um violão pra Kesha quando ela disse que queria aprender. Deixou eu ter um cachorro mesmo sendo alérgica. Passou o resto da vida tentando compensar por não ter enxergado o que estava acontecendo, mesmo depois de a gente dizer, várias vezes, que nada daquilo era culpa dela. A Kesha virou assistente social. Levou 6 anos pra se formar, porque às vezes o passado ainda puxava ela pra trás. Mas ela conseguiu. Hoje, trabalha com crianças. Com aquelas que ninguém acredita. Ela sabe o que procurar. Sabe como ajudar. Ela salva essas crianças do mesmo jeito que salvou a mim. Eu virei professora. Ensino no fundamental. Talvez assim eu consiga perceber os sinais mais cedo. Ser o adulto que presta atenção, que faz as perguntas certas, que não se contenta com respostas fáceis, que ensina as crianças que segredos que machucam não devem ser guardados. A gente quase não fala com o resto da família. Eles escolheram um lado, e não foi o nosso. Mas nós construímos uma nova família. Amigos que viraram irmãs, mentores que viraram mães.
Pessoas que acreditaram na gente desde o início e nunca duvidaram. Pessoas que entenderam que família de verdade não é sangue, é quem está presente. Às vezes, ainda tenho pesadelos com aquela tranca na minha porta. Às vezes, a Kesha ainda se encolhe quando alguém se move rápido demais. As duas fazemos terapia. As duas tomamos remédios. As duas temos dias em que o peso de tudo parece esmagador. Mas nós sobrevivemos. Estamos aqui. Somos livres. A última vez que vi nossos pais foi na sentença. Eles pareciam menores, envelhecidos. Tentaram me encarar, talvez esperando algum perdão. Mas eu olhei pra Kesha em vez disso. Pra minha irmã que sangrou por mim, que apanhou no meu lugar, que sacrificou a própria infância pra salvar a minha. Isso sim é amor. Não pedidos de desculpa depois de serem pegos. O tio Ray morreu na prisão 5 anos depois de começar a cumprir a pena. Outro detento, disseram. Não fomos ao enterro. Não lamentamos. Só sentimos um tipo estranho de alívio. Como quando você finalmente joga fora alguma coisa podre que estava apodrecendo a casa inteira. O cheiro ainda fica por um tempo, mas o ar fresco acaba vencendo. A Kesha se casou no ano passado. Cerimônia pequena, só com amigos próximos e a família que escolhemos. Ela escolheu bem. Uma pessoa paciente e gentil, que entende por que ela precisa deixar as luzes acesas às vezes, por que ela verifica as trancas 3 vezes, por que não consegue assistir certos filmes. Ele a ama mesmo assim. Talvez até mais por causa da força dela. Eu estou na pós-graduação agora, estudando psicologia infantil. Quero entender melhor como ajudar crianças como nós. Minha tese é sobre proteção entre irmãos em lares abusivos. Como irmãos mais velhos viram escudos, como se sacrificam, como esse trauma molda a vida de ambos para sempre. A Kesha lê meus rascunhos, corrige o que eu deixo passar, compartilha o que eu não percebo. A gente se manda mensagem todo dia, nada demais, só pra saber se está tudo bem. Memes bobos, reclamações do trabalho, fotos do meu cachorro, coisas normais de irmãs que nunca pudemos ter antes. Estamos recuperando o tempo perdido, construindo o vínculo que nos foi roubado. É diferente do que poderia ter sido, mas é nosso. Semana passada foi o aniversário do dia em que ela voltou da clínica. A gente normalmente não marca essa data, mas esse ano foi diferente. Nos encontramos para almoçar, só nós duas. Sentamos ali, comendo sanduíches, sem falar do passado, mas as duas sabiam. As duas lembravam. As duas estavam gratas por termos conseguido sair de lá. Ela trouxe trolley sour crawlers de sobremesa, o tipo tropical, que ela sabia que eu adorava. Ficamos sentadas no carro dela, comendo os doces, fazendo careta por causa do azedinho. E por um momento, éramos só irmãs, não sobreviventes, nem vítimas, nem qualquer outro rótulo pesado. Só duas meninas dividindo balas, como sempre deveríamos ter feito. Esse é o lance do trauma. Ele não desaparece. Ele fica nos ossos, molda a forma como você se move pelo mundo. Mas ele não precisa te definir. A Kesha me ensinou isso. Ela me mostrou como ser forte, como proteger os outros, como registrar a verdade, como sobreviver quando quem deveria te proteger se torna o perigo. Estamos bem agora. Não perfeitas, não totalmente curadas, mas bem. Temos dias ruins, dias bons, dias em que a gente até esquece de tudo por um tempo. Temos vidas, temos carreiras, temos pessoas que nos amam do jeito certo, temos uma a outra, e foi isso que nos manteve vivas desde o começo. Duas irmãs contra o mundo. E o mundo não venceu. Ainda finjo que não sei de nada às vezes. Velhos hábitos são difíceis de largar, mas agora eu sei quando é hora de falar, quando mostrar o que sei, quando proteger os outros como a Kesha me protegeu. A caçula que via tudo, e que finalmente aprendeu a hora certa de contar.